vai chegar, quem 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 vai chegar. Chegou na tua vida para fazer milagre. Chegou na tua casa para fazer milagre. Chegou no teu trabalho para fazer milagre. Chegou na tua história para fazer milagre. Chegou na tua vida para fazer milagre. Chegou na tua casa para fazer milagre. Chegou na tua história para fazer milagre. Chegou aqui na igreja para fazer milagre. Milagre, 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 milagre. Alabaia, Ele vai chegar na tua vida. Ele vai chegar aonde você precisa. Ele vai chegar na tua história. E eu estou profetizando porque Ele é Deus de verdade. Ele vai chegar na tua vida. Ele vai chegar aonde você precisa. Ele vai chegar na tua história. E eu estou profetizando porque Ele é Deus de verdade. Ele chegou. Ele chegou. Ele chegou. Ele chegou. Ele chegou, ele chegou, ele chegou, ele chegou, ele chegou, ele chegou. Chegou na tua vida, chegou na tua casa pra fazer milagre. Chegou na tua história pra fazer milagre. Pega na mão da pessoa que está do teu lado aí. Eu tenho 3 minutos. Teve alguém que entendeu? Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Isso. Levanta a mão dele bem alto, bem alto, bem alto. E canta para ele assim, ó. Fala bem assim para ele, assim, ó, bem baixinho. Fala no ouvido dele assim, ó. Chegou na tua vida para fazer milagre. Chegou na tua casa para fazer milagre. Chegou no teu trabalho para fazer milagre. Chegou na tua história, chegou na tua vida para fazer milagre. Chegou na tua casa para fazer milagre. Chegou na tua história para fazer milagre. Chegou aqui nesse ginásio para fazer milagre. Se tem cego, enxerga agora. Se tem alguém enfermo, seja curado agora. Se tem alguém com câncer, seja curado agora. Se tem alguém com AIDS, seja curado agora. Se tem alguém que está com jeans comprometido, seja curado agora. Agora, 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 agora. Levanta a mão dele, levanta a mão dele, bem alto. Só quem quer, abre a boca na adoração. Abre a boca, 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 abre a boca. Tem milagre, tem milagre. Cadê? Cadê? Cadê os profetas? Cadê os guerreiros? Cadê a comandante? Cadê? 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 Milagre, 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 milagre. Tem milagre, tem milagre.
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Deus é bom em todo tempo e infinita é a sua misericórdia. Queridos, bom é estar aqui, participando do 41º Comadef, tendo a oportunidade de adorar a Deus convosco e o privilégio de mais uma vez fazer menção da poderosa palavra do Senhor. Quero glorificar a Deus por toda a união de mocidade das Assembleias de Deus em Franca. Esta palavra de saudação estendo ao anjo da igreja, muito digno pastor Isaías, Isaac, só troquei o profeta, pastor Isaac, perdão pastor, é muita informação na mente. Pastor Isaac, obrigado pela forma tão honrosa que o Senhor nos recebeste aqui. Você era para ter me dado isso aqui antes. Mas estou perdoado, pastor. Amém. Adjunto de sua mãe digna esposa, sua família, todo o corpo de obreiros, todo o corpo ministerial, toda a membresia. Seja Deus louvado por vossas vidas. Nesta palavra de gratidão, eu quero transmitir saudações da vossa co-irmã, a Assembleia de Deus da Viga, aonde nós servimos ao Senhor, ali na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, na cidade de Nova Iguaçu. E um abraço fraternal do meu pastor, pastor Elias Dias, ao pastor Isaac, ao pastor Cristóvão, que é o coordenador geral, e saudando a estes homens, eu quero saudar a toda a direção e toda a coordenação desta amada igreja e desta tão linda união de mocidade. Sintam-se abraçados em nome de Jesus. Faço-me acompanhado, e muito bem acompanhado, da minha muito digna esposa, missionária Thalita. Faz assim. Jesus foi bom comigo. Eu orei muito, ela orou pouco. Eu costumo dizer que Deus, quando quis me abençoar, Deus me deu a minha esposa. Se eu fosse fazer um contraste da minha vida, antes e pós-casamento, certamente eu fico com pós. Jesus foi bom, generoso. Eu costumo dizer que ela é meu Google. Tudo que eu preciso eu encontro nela. Depois dessa você casa comigo de novo. E também a nossa princesa, a diaconisa Nicole.
Diaconisa que eu já consagrei, ela é pentecostal, é igual o pai. Se ninguém der glória a Deus, a Nicole vai dar glória, tá? Deus abençoe a minha família. Eu digo que elas são as minhas meninas. Eu sou um jovem pastor e casei aos 21 anos, me tornei pai aos 23 e Deus tem feito coisas grandes na minha vida e na minha família. Deus abençoe. Também quero agradecer ao carinho do pastor Alessandro, é isso? Que foi o responsável para nos conduzir, nos assistiu, adjunto de sua esposa. Deus abençoe e que Deus os recompense. Quantos querem ouvir Deus falar, digam amém. Abra sua Bíblia comigo no Santo Evangelho de Jesus, escrito pelo doutor Lucas, capítulo é o de número 22. Localize o parágrafo de número 39. Evangelho de Jesus, escrito pelo doutor Lucas, capítulo 22. Daremos início à leitura a partir do versículo 39. Louva a Deus pela vida dessa dupla tão abençoada. Os adoradores na praça, conhecemos ano passado ali em Camboriú. Deus abençoe a vida de vocês de forma poderosa. Que nunca falte o óleo sobre as vossas cabeças. Deus abençoe. Pastor Isaac, Deus me disse assim: um dia eu vou te colocar entre os príncipes da terra. E esta profecia se cumpre hoje. Eu estou cercado de príncipes aqui. Deus abençoe a cada um dos senhores, viu? Glória a Deus. Quem encontrou o texto sagrado, digam renovo. Está escrito assim: e saindo foi como costumava para o monte das oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a sua. Versículo 43. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia. E você diz amém. Libere as suas mãos e segure na mão do crente mais pentecostal que estiver perto de você. Glória. Eu sinto a presença do meu amigo Espírito Santo aqui. Dê um sorriso para este santo, para este crente, para essa pessoa que está do seu lado, aquele sorriso bem expressivo. Lá em Duque de Caxias, onde eu moro, é o famoso sorriso Colgate. Dá um sorriso para ele, dá um sorriso para ela. O proverbista diz que o coração alegre formoseia o rosto, não é? Dê um sorriso para esse crente e diga para ele, diga para ela: que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Aproveita que essa pessoa deu um sorriso, aperte a mão dele, dê um saculejo nele. Isso, saculeja ela. Faça isso aí também na arquibancada. Isso. Dê um saculejo nele com autoridade e diga: o melhor de Deus para a tua vida esta noite ainda está por vir. Não, ele não acreditou. Diga com mais autoridade. Diga: o melhor de Deus para a tua vida esta noite ainda está por vir. E se tem alguém que acredita que vem coisa boa por aí, enche esse ginásio de glória a Deus.
Tome seu assento, adorando ao Senhor. Redobre a sua atenção, por gentileza. Estamos diante de um congresso cuja temática do mesmo é renovo. Quero vos dizer que não fugirei do propósito estabelecido para esta festa. Porém, a leitura do texto foi de forma proposital. Haja vista, estamos em uma ocasião específica. Estamos na Sexta-feira Santa, o suposto dia da crucificação do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Redobre a sua atenção, porque existem algumas lições de Deus para a tua vida esta noite, e eu quero compartilhar ao coração da igreja. Só por desencargo de consciência, quem me ouve diz amém. O texto que ora lemos é o texto que nos fala a respeito de um dos momentos que antecedeu a crucificação. O momento em que Jesus adentrou ao Getsêmani, momento este que é de suma importância no ministério terreno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prova disto é que os 4 evangelistas, a saber, Mateus, Marcos, Lucas e João, fazem uma narrativa a respeito deste acontecimento. Cada um com um detalhe diferente, porém interessante, mas ambos se completam. E para melhor entendimento daquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, vale a pena observar o contexto. O contexto nos informa a respeito de uma última ceia. A ceia que antecedeu a crucificação, que também fora narrada pelos 4 evangelistas. O contexto diz que já era chegada, ou se aproximava, a Páscoa. E de todas as narrativas, eu me interessei pela narrativa do evangelista João, que no capítulo de número 13 do evangelho escrito por ele, João narra algo extraordinário. Jesus, após ministrar a última ceia, ele se despiu de suas vestes, cingindo seus lombos com uma toalha. Ele pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos, inclusive o do traidor. E quando Jesus vai lavar os pés de Pedro, Pedro responde: de maneira nenhuma eu permitirei que o Senhor lave os meus pés, eu não sou digno. Jesus responde: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tem partes comigo. Pedro impulsivamente responde:
Então não lava só os pés, lava o corpo inteiro. Jesus repreende a Pedro e diz: aquele que está limpo convém lavar, senão os pés. Em seguida, Jesus faz uma declaração um tanto que comprometedora, e ele declara diante daquela mesa: nem todos estão limpos. Esta declaração, é claro, já apontava para a pessoa do traidor. E Jesus, após esta declaração, ele começa a ensiná-los, dizendo: se eu, sendo mestre, porque é assim que vocês me chamam, e de fato eu sou, tive a capacidade de lavar os pés de cada um de vocês, a partir de hoje, vocês deverão lavar os pés uns dos outros. Lembrando que dos 12 que estavam assentados à mesa, 11 se tornariam apóstolos de Jesus pela graça de Deus, ministros da igreja. A igreja que posteriormente nasceria na cruz do Calvário e que inauguraria debaixo da chama, ou envolvida na chama pentecostal, que o Espírito Santo riscou em Atos 2, no dia de Pentecostes. Uma instituição feita por mãos humanas. Então Jesus está separando 11 apóstolos, 11 ministros, e a palavra ministro na etimologia significa servo inferior. Diferente da nossa concepção do que é ministro nos dias de hoje, ministro não é quem é servido. Ministro é aquele que serve. Jesus está dizendo para eles: vocês são servos da igreja, ministros da igreja, vocês estão à disposição da igreja. E contextualizando, não é a igreja que me serve, sou eu que sirvo a igreja. Eu não vim aqui para ser servido por vocês, eu fui convocado para estar aqui a serviço da igreja. Nós, ministros, pastores, cantores, líderes, pregadores, nós, obreiros, somos servos da igreja. Nós somos servos da igreja. Nós somos servos da igreja. Não é a igreja que me serve, eu que sirvo a igreja. A igreja não foi feita para cumprir os meus desejos, para cumprir os meus caprichos. Eu que estou à disposição da igreja. Agora olhe para cá, porque aqui afunila. Jesus diz assim: vocês deverão lavar os pés uns dos outros. Paulo, escrevendo à igreja aos Coríntios, na primeira epístola, no capítulo 6, versículo 19, ele diz: verdadeiramente vós sois templos do Espírito Santo, proeminente de Deus. Então olhe para cá, melhor do que vir à igreja é ser a igreja. Eu vou repetir: melhor do que vir à igreja é ser aí. Lá vai, tem gente que é muito bom para servir a instituição, péssimo para servir o companheiro. E a plenitude do ministério não está em ser servido, a plenitude do ministério está em servir. Então, se você não é capaz de servir ao próximo que está do seu lado, você não está habilitado para servir a igreja. Jesus dá esse ensinamento. Aí entra o versículo 18 do capítulo 13 de João. Jesus faz uma outra declaração, um pouco mais diretiva. Jesus diz: não falo de todos vós, bem sei aqueles que tenho escolhido, mas para
cumprimento das Escrituras, um que come pão comigo na mesa, levantou contra mim o seu calcanhar. Esta declaração, de forma um tanto direta, indica ao traidor, que também estava sentado à mesa, e Jesus continua dizendo: eu vos tenho dito, antes que aconteça, para que quando acontecer, saibais que eu sou. Aí Jesus continua: aquele que receber a quem eu envio, a mim recebe. E aquele que recebe aquele que o Pai enviou, recebe ao Pai. Aí o versículo de número 21 diz que ele turbou-se em espírito. Renan, por que Jesus turbou-se? Primeiro, porque ele sabia que se aproximava o seu sofrimento, até porque o caminho do Getsêmani para o Calvário seria um caminho de dores, seria um caminho de sofrimento. E Jesus nos deixa um ensinamento muito interessante. A caminhada cristã é uma caminhada de sofrimento. Não é que Deus tem prazer no nosso sofrimento. A caminhada é difícil. A caminhada é de dores. A caminhada é de aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Só que a vida cristã não é uma vida de sofrimento. A vida cristã é uma vida de sacrifícios. Caminhada cristã é uma caminhada difícil, é uma caminhada de sofrimento, é uma caminhada de dores. Mas a vida cristã é uma vida de sacrifício. Quem leva uma vida cristã não sofre. Quem leva uma vida cristã se sacrifica. Sacrifício é diferente de sofrimento. Tem caminhos que são dolorosos. Porém, Jesus nos ensinou que o caminho para a cruz foi um caminho de dor. Mas na cruz não o mataram. Na cruz, ele quem se entregou. Não se engane. O sistema religioso não matou Jesus. Pôncio Pilatos não matou Jesus. Herodes não matou Jesus. Os soldados romanos não mataram Jesus. Prova, quando a morte se apresentou aos pés da cruz, Jesus disse: Pai, tetelestai, está consumado. Aí quando a morte pensou: vou levar mais um líder, vou levar mais um homem grande, vou levar mais um herói, vou levar mais um revolucionário, Jesus disse: sai para lá. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele é o Cordeiro Pascal, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o sacrifício vicário, o Cordeiro imaculado para a expiação do pecado da humanidade. Então ele caminhou para se entregar. Então, já sabendo, escute isso aqui, já sabendo do que estava preparado, porque o caminho era de dores, prova disso é que no Getsêmani ele ora: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Que cálice é este? É o cálice da solidão. Que cálice é este? É o cálice do sofrimento. Que cálice é esse? É o cálice que o próprio Deus teve que se silenciar, a ponto de Jesus orar no Getsêmani e o Pai não responder. Pai, se possível, passa o cálice. Jesus, o Pai está calado. Pai, se possível, passa esse cálice. Ele pede resposta, ele pede livramento, e o Pai continua calado. Olhe para cá, escute isso aqui. O versículo 21 diz que ele havia se turbado e ele fez uma declaração dizendo: na verdade vos digo que um dentre vós há de me trair. Agora vem comigo. Tenta imaginar comigo a mente dos discípulos. Porque Jesus acabou de dizer na mesa: vocês deverão servir uns aos outros.
E agora ele afirma que na mesa um é o traidor. Peraí, ele mandou a gente servir uns aos outros. E agora na mesa está o traidor? Aí está escrito: um olhava para o outro, como quem dizendo assim: vamos tentar pré-julgar dentro das características, dentro dos comportamentos, quem supostamente é o traidor. Aí um olhava para o outro. Aí eu imagino alguém olhando para Tomé dizendo: não, o mais tendencioso é Tomé. Por quê? É o mais incrédulo. Não, traidor é Pedro. Pedro é impulsivo, tem horas que é bipolar, sofre de problemas comportamentais. Não, deve ser Pedro. Não, aí alguém olha para João e diz: não, é o mais íntimo. Desculpe o termo, puxa saco. Não, deve ser Mateus. Não está muito liberto não. Jesus tirou ele da mesa dos publicanos. Não, deve ser Tiago. Tiago é meio sonso, né? Meio calado, não é muito confiável. Não, deve ser Natanael. Natanael só acreditou quando Jesus revelou que ele estava debaixo da figueira. Todo mundo tentando identificar quem era o traidor. Só que o traidor não tem cara de traidor. Traidor não tem comportamento de traidor. Traidor não fala como traidor. Traidor não se veste como traidor. Traidor, você não sabe quem é. A prova disso é que o menos indicado para ser o traidor, de fato era Judas, o mais preparado, ao que diz respeito à formação, cultura, o mais habilitado, homem de confiança, cuidador da bolsa, tesoureiro. Todo mundo imaginava Pedro, Tomé e entre outros. Só que ninguém esperava que o traidor seria Judas, mas Jesus o sabia. Prova disso é que quando Pedro fez uma linguagem de sinais para João, como que dizendo: pergunta a você, quem é o traidor? Aí João reclina a cabeça no peito de Jesus e diz: mestre, qual de nós é o traidor? Jesus diz: aquele que eu der o bocado molhado, este é o traidor. Jesus, de forma discreta, molha o bocado e dá na mão de Judas. Prova é que muitos dos que estavam na mesa não perceberam o que havia acontecido. Quando Judas pega o bocado molhado, está escrito: e Satanás entrou em Judas. Jesus olhou para Judas e disse: o que tu tem que fazer, faça agora. Renan, por que Jesus não expôs de uma vez que Judas era o traidor? Primeiro, se Jesus expõe que Judas era o traidor na mesa, começaria uma confusão. E não é do feitio de Jesus expor. Jesus não tem prazer de expor ninguém. Quem tem essa tendência de expor os outros somos nós, que qualquer coisa vai para Facebook, qualquer coisa vai para grupo de WhatsApp, qualquer coisa vai para o Instagram. Tem gente que segue redes, páginas de fofoca gospel, porque tem gente que adora uma exposição. Jesus não expôs. Por quê? Porque traidor não se expõe, traidor se revela sozinho. Não tente definir quem é o traidor, porque você corre risco de pecar. Renan, por quê? Porque não tem inteligência, não tem esperteza, não tem sagacidade. Quando chegar o momento de ser traído, o traidor vai se revelar. E desculpe, o traidor é aquela pessoa que você menos espera. Só que Jesus declarou: não falo de todos vós, eu sei quem escolhi. Marcos 3,13. Tendo subido ao monte, chamou para si aqueles que ele quis. Os 12 Jesus escolheu a dedo, inclusive o traidor. Jesus chama Judas sabendo da sua tendência à traição. Renan, e por que Jesus chamou Judas, mesmo sabendo que ele era o traidor? Versículo 18: para cumprimento das Escrituras. Lá vai, o traidor faz parte do propósito. Pregador, você veio no 41º Congresso da União de Mocidades das Assembleias de Deus em Franca para dizer que eu vou ser traído? Vim. Ou você está achando que é melhor do que Jesus? José foi traído. Davi foi traído pelo próprio filho. Jesus foi traído. E você está achando que não vai ser traído? Não vim vender ilusão para você. Eu vim dizer que uma hora o traidor vai se revelar. Só que tem um detalhe:
José foi traído, e se não fosse traído, não seria governador. Davi foi traído, e se não fosse traído, o propósito de Deus não se cumpriria no seu reinado. Jesus foi traído, e por causa da traição, Jesus se tornou o maior revolucionário da história. Até porque, se Judas não traísse, ele não seria vendido por 30 moedas de prata. Se ele não fosse vendido por 30 moedas de prata, ele não seria entregue no Getsêmani. Se ele não fosse entregue no Getsêmani, ele não seria levado a Anás. E se ele não fosse levado a Anás, ele não seria interrogado o restante da madrugada por Caifás. E se ele não fosse interrogado por Caifás, ele não seria condenado. E se ele não fosse condenado, pela manhã ele não seria apresentado a Pôncio Pilatos. E se ele não fosse apresentado a Pilatos, ele não seria encaminhado a Herodes. E se ele não fosse encaminhado a Herodes, ele não retornaria a Pilatos. E se ele não retornasse a Pilatos, ele não seria condenado a uma quarentena dolorosa de açoites. E se ele não passasse pelas quarentenas de açoite, ele não seria levado a júri popular. E se ele não fosse levado a júri popular, ele não seria trocado por um bandido. E se não trocassem por Barrabás, ele não seria condenado à morte e morte de cruz. Se ele não fosse condenado por morte e morte de cruz, Pôncio Pilatos não lavaria o sangue das mãos do inocente. E se ele não lavasse o sangue, Jesus não passaria pela via dolorosa. E se ele não passasse pela via dolorosa, ele não receberia uma coroa de espinhos africanos em sua cabeça. Se ele não passasse pela via dolorosa, ele não seria xingado, cuspido, apedrejado, esbofeteado, maltratado, ferido, judiado. E se ele não passasse por esse caminho de dor, não haveria um Simão Cirineu para ajudar ele a carregar a cruz. E se Simão Cirineu não ajudasse ele a carregar a cruz, ele não subiria para o Calvário. E se ele não subisse para o Calvário, ele não seria crucificado. E se ele não fosse crucificado, os cravos não perfurariam as suas mãos e os seus pés. E se os cravos não perfurassem, ele não verteria o seu precioso sangue. E se ele não vertesse o seu precioso sangue, a terra não clamaria pelo sangue do segundo Abel de toda a história. E se a terra não clamasse, ele não expiraria. E se ele não expirasse, ele não diria está consumado. E se ele não houvesse consumado, ele não entregaria o seu espírito. E se ele não entregasse o seu espírito, ele não morreria. E se ele não morresse, o centurião não transpassaria o seu lado direito e não sairia água e sangue. E se não saísse água e sangue, Deus não diria: nasceu a minha igreja na face da terra. E se a igreja não houvesse nascido, ele não seria sepultado no sepulcro de José de Arimateia. E se ele não fosse sepultado, ele não receberia na porta do túmulo o selo do Império Romano. E se não houvesse posto o selo do Império Romano, sábado, domingo pela manhã, lá vem as mulheres, Maria, para visitar o sepulcro. E quando ela chegou na porta do sepulcro, o anjo tinha removido o selo, retirado a pedra. E quando o anjo retirou a pedra, removeu o selo, ela entrou no sepulcro e viu os lençóis jogados no chão, o lenço dobrado à parte, e o anjo sentado na tampa do túmulo, dizendo: por que procura entre os mortos aquele que vive está? Cata a mão de um vaso, cata a mão de um profeta, segura na mão de um jovem, saculeja ele e diga: Deus permite a traição, porque a traição te aproxima do propósito. Fala com autoridade: Deus permite a traição, porque a traição te aproxima. É não por quê? Porque aquilo que não te mata, meu filho, te fortalece. Meu Deus, Jesus me disse que esta noite Ele vai fortalecer jovens, homens, mulheres, obreiros, líderes, pastores. Você sairá daqui revestido de autoridade. Jesus, tendo cantado um hino, subiu ao Monte das Oliveiras. Aí entra o texto que eu li com a igreja, versículo 39 do capítulo 32. E como costumava
subiu ao Monte das Oliveiras. Renan, por quê? Porque Jesus não foi orar porque está passando luta. Jesus foi orar porque o seu ministério foi pautado na oração. Se tem alguém que levava à risca uma vida de oração, esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele chegou no monte, ele adentra um jardim chamado Jardim do Getsemane, que no significado significa lugar da prensa. Literalmente, Jesus foi para o Getsemane para ser prensado. Pregador, por quê? Porque o Getsemane principiou os sofrimentos de Jesus, tantos físicos, quanto emocional, quanto mental. Prova disso é que o versículo 44 diz: e ele, posto em agonia, orava mais intensamente. E quanto mais ele orava, o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Isso na medicina é conhecido de hemartidrose, que é um fator raríssimo. É quando pequenos vasos sanguíneos se rompem, e uma vez rompido, o sangue se mistura ao suor. E o que causa hemartidrose? Um estresse físico ou um estresse mental muito grande. E isso prova que Jesus no Getsemane não estava em plenitude de Deus. Jesus no Getsemane estava totalmente em natureza humana. Renan, por quê? Porque o Getsemane revela a nossa humanidade. Deixa eu já abrir um parêntese para dizer para alguém: todos nós um dia teremos que enfrentar o nosso Getsemane. A Bíblia nos ensina que Jesus é o nosso exemplo em tudo. Então, se Jesus passou e venceu o seu Getsemane, você também pode vencer esse Getsemane. Renan, e como é que eu venço esse Getsemane? Quando você aprender a se comportar como Jesus se comportou no Getsemane. O que é que Jesus fez? Primeiro, na entrada do jardim, pastor Isaac, pastor Cristóvão, ele deixou 8. Judas foi cumprir a sua missão. Jesus deixa 8 e seleciona para si Pedro, Tiago e João. E Jesus adentra o Getsemane com os 3 discípulos mais chegados. Meu amigo, pastor, pregador, o senhor sabe um tanto quanto eu. Jesus, quando chama para si os 3 mais chegados, só na frente de Pedro, Tiago e João, que Jesus expôs o seu sentimento. Mateus diz que ele se entristeceu profundamente. Marcos diz que ele entrou em estado de pavor. Lucas diz que ele se angustiou profundamente, a ponto de dizer: vigiai comigo, a minha alma está angustiada até a morte. Renan, por que Jesus não levou o grupo? Porque a fraqueza não se expõe a público. Todo líder precisa de amigos. É por isso que Jesus adentrou o Getsemane com Pedro, Tiago e João, porque nem todo mundo vai entender o teu momento de fragilidade. Pastor, por quê? Porque o Jesus dos 8 é o mesmo que muitos de nós pensamos ou temos por convicção. E olhe para cá, para você não perder a revelação. Para muitos, Jesus só é aquele que veio andando por cima das águas e disse: vento, cala-te, mar, quieta-te. E a natureza teve que se submeter. Jesus, para muitos, só é aquele que veio na porta do túmulo de Lázaro e disse: Lázaro, vem para fora. E o morto, depois de 4 dias, teve que se virar e sair do túmulo.
Para muitos, Jesus é aquele que foi lá em Gadara e disse para uma potestade, uma legião de demônios: saia desse homem. E os demônios tiveram que se submeter à autoridade deste nome. Para muitos, Jesus é aquele que pegou um azorrague, entrou dentro do templo, quebrou tudo, e ninguém se opôs à autoridade espiritual que estava sobre ele. Para muitos, não entra na nossa mente um Jesus sofredor, fragilizado emocionalmente, fragilizado fisicamente, porque ele entrou em estado de hemartidrose. Só que Jesus sabe para quem se expõe. Diferente de você que quando está na luta vai desabafar em Facebook, para todo mundo saber que você está na prova. Ou vai para aquela vizinha fofoqueira que está doida para ouvir uma coisa, uma palavra de desgraça na sua boca, para sair contando para todo mundo no bairro. Diferente de muitos de nós, que depositamos nossas confianças em pessoas que não são dignas dela. Jesus pega Pedro, Tiago e João e diz: tudo que eu preciso é de ajuda, incentivo, encorajamento, fortalecimento. Jesus sabia que nenhum dos três poderia resolver o problema. Certa feita, eles brigando quem era o maior, Jesus disse: qual de vocês poderão beber do cálice que eu vou beber? Porque quem aqui, no momento do sofrimento, já não precisou no mínimo de uma pessoa que não falasse nada, mas só emprestasse o ombro para você chorar? E digo mais, Jesus, antes de adentrar com Pedro, Tiago e João no Getsemane, Jesus testou eles primeiro. Quem foi que entrou com Jesus no quarto da filha de Jairo? Pedro, Tiago e João. Quem foi que foi selecionado para subir ao monte da transfiguração com Jesus? Pedro, Tiago e João. A ponto que de Jesus se transfigurar em um cego, olhe para cá para você não perder a revelação. A ponto de Jesus se transfigurar em um ser resplandecente e aparecer Moisés e Elias. Quando Pedro, Tiago e João viram Moisés, Jesus e Elias, eles ficaram desesperados. Começaram a construir cabaninha para Moisés, cabaninha para Jesus, cabaninha para Elias. Por quê? Porque eles queriam que aquela glória não mais terminasse. Aí Deus bradou: este é meu filho amado, em quem minha alma eu tenho muito prazer. Aí eles caíram por terra. Quando eles caíram por terra, em um piscar de olhos, Jesus apareceu normalmente na frente deles. Agora, quem lembra o que Jesus disse para eles depois disso? Quando descer do monte, não conta para mim. Você acha que Pedrão não estava doido para descer do monte e dizer: eu vi Moisés, eu vi Elias, eu vi glória? Se Pedro, Tiago e João descessem contando para todo mundo o que eles tinham visto lá em cima, você acha que Jesus confiaria em levar eles para o Getsemane? Até porque confiança não se compra, confiança se conquista. E daí o que Jesus fez? Jesus se distanciou dos três e começou a orar. Eu acho isso lindo, gente. O Getsemane é um lugar que deu início aos sofrimentos de Jesus. E o que Jesus fez lá? Levantou um altar de oração. Jesus nos ensina, e mediante ao caos, e mediante ao desespero, e mediante ao sofrimento, transformar o ambiente em altar de oração. Em vez de querer largar a igreja, ore. Em vez de querer desviar, ore. Em vez de pensar em chutar o pau da barraca, o balde por completo, ore. Em vez de você ir desabafar com gente que não merece ouvir o teu desabafo, ore.
Em vez de você pensar em largar a obra, largar o ministério, entregar a credencial, largar suas responsabilidades, ore. Jesus nos ensina que a oração, ela é terapêutica. Quanto mais eu oro, mais eu me esvazio de mim e me encho dele. Quanto mais eu oro. E outra, Jesus não orou muita coisa. A oração no Getsemane foi a mesma. Ele orou quase a madrugada toda a mesma coisa, por no mínimo 2 vezes. Jesus se levantou para ver os amigos. E o que os amigos estavam fazendo? Adormecido. Isso aqui vai doer em alguém. O Getsemane nos ensina que muitas das vezes não poderemos contar com aquelas pessoas que pensamos serem nossos amigos. E o que Jesus fez? Espraguejou? Não. Jesus só alertou eles, dizendo: eu queria só 1 hora de oração com vocês. Pedro, você principalmente, ora para não entrar em tentação, porque quem não ora não tem autoridade. Olha, Jesus orou a madrugada toda, e quando os soldados vieram, ele disse: eu sou. Todos caíram por terra, porque quem ora tem autoridade. Quem não ora usa peixeira. Quem ora tem autoridade. Quem não ora usa espada. Quem ora tem autoridade. Quem não ora ataca. Tem muita gente que no meio da luta não sabe reagir, não sabe se comportar, porque não leva uma vida de oração. Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Os 2 níveis da oração do Getsemane. Primeiro, se possível, passa de mim este cálice. É um cálice de sofrimento, é um cálice de solidão. Ele sabia que Jesus, por alguns momentos, teria que ficar sozinho para que se cumprisse o sacrifício vicário, a redenção, a expiação, a salvação da humanidade. Você lembra que na cruz, Jesus em um dos momentos olhou para o céu e disse: Pai, por que me abandonastes? Fazia parte do cálice. Ele tinha que ficar sozinho naquele momento. Ele tinha que tomar sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mas verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores. Ele foi ferido, ele foi moído, mas ele tomou sobre si os meus e os teus pecados. Ele consumou a obra redentora na cruz do Calvário. Ele está orando: Pai, se queres. Não é que ele quer abrir mão do propósito, é que ele quer ouvir Deus falar. Não é que ele quer desistir do propósito, é que ele quer resposta. Quem aqui já não entrou num congresso como esse, dizendo: Deus, eu só quero ouvir o Senhor falar, eu só quero uma palavra, eu só quero uma resposta. E lá vai. Nem todos os dias que você pedir resposta, Deus vai responder. Pregador, porque o silêncio de Deus, anote, não anula a sua soberania. Eu vou repetir: o silêncio de Deus não anula a sua soberania. Se ele livrar, ele é Deus. Se não livrar, é Deus do mesmo jeito. Se ele curar, ele é Deus. Se não curar, é Deus do mesmo jeito. Se ele responder, é Deus. Se não responder, é Deus do mesmo jeito. Se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, é Deus do mesmo jeito. Eu vim na sexta-feira da crucificação dizer para alguém: essa dor, este sofrimento não dura a vida toda. Faz parte de um propósito. Ei, aguenta, porque Deus sabe quem prova. Aguenta, porque Deus, vocês não pediram renovo? E Deus só renova quem precisa de renovo. Deus só renova quem precisa ser encorajado, fortalecido, renovado. Tem gente que está aqui que só Deus sabe como entrou. Tem pastores, pregadores, líderes. Tem jovens aqui que só Deus sabe a luta que é para você se manter na igreja. Tem gente que está aqui que só Deus sabe a batalha que você enfrenta em casa. Tem gente que está me ouvindo aqui, não
casa. Tem gente que está aqui, que está passando por momentos de dores, por momentos de fraquezas, por momentos de aflições. E Jesus avisou: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci. Eu estou pregando aqui, está descendo uma graça de Deus sobre esse ginásio. Papai me trouxe aqui para dizer para alguém: eu vou curar a tua alma esta noite. Eu vou sarar tuas feridas. Você está proibido de parar. Você está proibido de desistir. Aguenta. Suporta. Jesus no Getsemane está cumprindo a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está nos céus, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Ele orou e disse: Pai, já entendi. Já que desse cálice o Senhor não pode passar de mim, todavia não faz o que eu quero, seja feita a tua vontade. Cata a mão de um vaso, esse lugar vai tremer. Aí serra, camuia zenda, como não me anda. Pega a mão de um vaso aí, pega a mão de um crente, saculeja ele, saculeja ela, e diga para esse crente, e diga com a autoridade, diga suporte, diga aguenta, diga: o Getsemane revela qual é a nossa prioridade, e a minha prioridade não é o que eu quero, o meu desejo, a minha prioridade é a vontade de Deus. A vontade de Deus na minha e na tua vida é a nossa prioridade. Papai me disse: Renan, eu vou mandar uma unção de fortalecimento sobre esta casa. Tem gente que vai sair daqui mas tão renovado, que o diabo não vai ser bobo de parar na tua frente. Tu vai sair desse congresso feito uma labareda tirada do fogo. Se prepara, meu filho, porque ninguém vai parar diante de você. Eu declaro: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu está debaixo do propósito. Deus vai e na raça. Eu estou vendo muita gente chorando, pastor. Olha lá, olha lá, olha, né, vai. Canta, remanta, alamanda candarabia, decovo nasce ergue, ovas, canta, nai, de ovas. Jesus venceu o diabo no deserto, mas no Getsemane, no jardim, ele disse: eu não vou largar o meu propósito. Pai, cumpra a tua vontade. Olhe para cá e eu vou conjecturar. Eu imagino Deus olhando para o Getsemane e dizendo: por causa do propósito, eu não posso passar de ti o cálice, mas eu não vou deixar você abandonado. Anjo da consolação, vem cá. O anjo consolador se apresenta. Jeová diz: vai lá e mostra para ele que eu não abandono. Versículo 43: e apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Te abandonar, o céu não abandona. Tua mãe pode
pode te abandonar, o céu não abandona. Teus filhos podem te abandonar, o céu não abandona. Teus melhores amigos podem te abandonar, o céu não abandona. O teu grupo pode te abandonar, o céu não te abandona. Quem bate no teu ombro e diz estamos juntos, pode te abandonar, mas eu vim da baixada para dizer para alguém: o céu não desistiu de você. O céu, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu tô tendo visões de Deus aqui. Alamanda, Urimicanda, Ramacheia, Recovas na Suía terra. Eu não sei quem crê em mistério, mas se apresentou um anjo no meio desse ginásio. Ele passeia de uma ponta a outra com uma veste reluzente, e na tua mão eu tô vendo um cálice pingando azeite. Papai acabou de me dizer: Renan, eu vou derramar uma unção sem limites aqui agora. Eu vou começar a renovar crentes aqui agora. Eu vou fortalecer crentes aqui agora. Uma mão é pouca, levanta as duas, as duas, as duas, as duas. Meu Deus, meu Pai, Jesus, onde tiver uma mão levantada, lá na arquibancada, aqui no meio da quadra, aqui nesse palanque, onde tiver uma mão levantada, derrama a gota da tua unção, o óleo da alegria, a unção renovadora. Agora, agora, agora. Quem tem glória aumenta o volume, quem tem aleluia aumenta o volume. Quem é das línguas não fala mais em português, como no bianda terra, terra manubi de covas, tá? Canta tá como no bianda terra, urimicanda terra de Omaná. O que o diabo não entende é que o teu momento não define a tua história. O teu momento, tem gente que olhou pro teu Getsemane e disse: vai parar. Tem gente que olhou pro teu Getsemane e disse: vai desistir. Tem gente que olhou para você e disse: não vai passar desse ano. Assim diz o Senhor: o meu propósito é maior do que a tua dor. É maior. Meu Deus, meu Deus. Naganoro como não é managate de que te doble plaface Cananuncia, terra de Bromanagácia, entre Chicomanácia, terra de Oma. Eu tô rasgando o papel esta noite. Eu estou destruindo o decreto do diabo e te digo: tu não voltarás, porque eu, teu Senhor, coloco uma autoridade na palma da tua mão e te digo: repreendo o valente, amarro a fúria, recebe o meu renovo agora. Meu Deus, eu tô vendo, tem uma nuvem descendo sobre esse ginásio. Ai, meu Pai, ai, meu Deus, esse lugar vai tremer. Urimicanda naracorema da gadaramache, relecova naracanda naragacia, recovas númbria, negaçui de quebia, e como nubianda sé. O Getsemane nos ensina.
O Getsemane nos ensina que a cruz não é o fim, a cruz é o começo. Cata a mão de um vaso, meu Deus, segura na mão de alguém, alamandaramai, meu Deus, alai Jovas, diga para ele, diga para ela, a cruz não é o fim, a cruz é o começo. Oremanagashuri ergia, deremande covas, negemene remindria. Meu Pai, eu estou recebendo informação do céu. Eu estou recebendo informação do céu. Papai está me dizendo que está acontecendo um movimento no mundo espiritual esta noite. Projetos do diabo estão sendo cancelados agora. Agora retorno. Agora a cruz do Calvário é o palco da ascensão, da vitória do Cristo, e o decreto da derrota do inferno. Recebe a palavra. Todo projeto do diabo acabou de cair por terra. Agora eu vou numa linguagem pentecostal. Cada glória que tu dá é um demônio que cai. Cada glória que tu dá é um renovo que desce. Cada glória que tu dá é uma obra que está sendo cancelada. Laços de morte estão caindo por terra. Aqui, agora, o livramento acabou de ser liberado. Pega! Eu vou mandar uma unção renovadora que vai começar a tomar do altar, a quadra, a arquibancada, a glória da segunda casa será maior. Reboliço, olha o 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 reboliço. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, Jesus vai começar a batizar com o Espírito Santo aqui, agora, aqui, agora, aqui, agora, aqui, agora, aqui, agora, aqui, agora. Meu Deus, Jesus, meu Deus. Segura na mão de alguém, toda a igreja. Jesus, toda a igreja. Aí na arquibancada, dê as mãos. O Madef, dê as mãos. Aqui no altar, dê as mãos. Meu Deus. Vai descer uma apoteose de poder aqui.
Não fique ninguém de mãos soltas. Toda a igreja, meu Deus, vai passar uma corrente de unção no meio deste ginásio agora. Uma unção de renovo vai começar a tomar jovem por jovem aqui. Alamanderebe calamanjuremai. Meu Pai, dê as mãos, eu vou contar até 3. Meu Deus, eu digo, a traição não vai te parar. Eu digo 2, Deus já enviou anjo para fortalecer a tua vida. Eu digo 2,5, tua vida não será mais a mesma. Eu digo 2,50, quem tem poder vai passar, quem tem autoridade vai passar, quem tem graça vai passar. Eu digo 3. Passa, 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 passa. Jesus, lá na arquibancada, onde tiver um canela de fogo, pega ele agora. Pega! Jesus, meu Deus, quem tem glória aumenta o volume, quem tem aleluia aumenta o volume, quem é batizado ora em línguas, 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 ora em línguas. Se prepara, porque esse momento já está terminando. O domingo está chegando, o domingo está chegando. Meu Deus, meu Deus, não se preocupe com o traidor, não perca a noite de sono por causa do traidor, não perca a tua paz por causa do traidor. É não porque todo Judas morre sozinho, e Jesus ao terceiro dia ele ressuscitou, e se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos nele. Meu Deus, Talita, se aproxima. Alamandecova nairagaia. Olhe para cá e prepara para explodir este lugar. Meu Deus. Jesus já começou a arrematar. O sistema religioso olhou para Jesus na cruz e disse: acabamos com o cristianismo. O diabo olhou para Jesus na cruz e disse: decretado está a minha derrota. Deus
Deus olhou para o filho na cruz e disse: ele será chamado advogado, Cordeiro de Deus, a ressurreição e a vida, pastor e bispo das almas, juiz, Senhor dos senhores, homem de dores, cabeça da igreja, mestre, testemunha fiel e verdadeira, a rocha, sumo sacerdote, a porta, água viva, pão da vida, rosa de Saron, alfa e ômega, videira verdadeira, Messias, santo, mediador, amado, o tronco, carpinteiro, bom pastor, luz do mundo, imagem de Deus invisível, o verbo, pedra angular, salvador, servo, autor e consumador da nossa fé, o todo-poderoso, Pai eterno, leão da tribo de Judá, o eu sou, rei dos reis, príncipe da paz, pedra angular, a ressurreição, rei dos judeus, filho unigênito, maravilhoso conselheiro, Emanuel, filho do homem, aurora do dia, o amém, o verbo, a pedra, o caminho, a verdade e a vida, o Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, recebe a glória dele agora. Fique de pé, fique de pé, fique de pé. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Levante as suas duas mãos agora. Escolhe o jovem mais pentecostal do teu lado. Vira de frente para ele, de dois em dois. Meu Deus. Ah, é hoje. Faça isso aí na arquibancada, meu filho. Vira de frente para ele, de dois em dois. Jesus me disse que vai batizar dezenas de pessoas com o Espírito Santo agora. Não toque ainda. Levante as suas duas mãos. Estenda a mão sobre ele. Estenda a mão sobre ela. Meu Pai, meu Deus. A nossa vitória está na cruz do Calvário. Estenda a mão sobre ele. Meu Pai, quando eu contar até 3, você vai tocar Jesus. Quando você tocar, Thalita vai cantar. Meu Deus, eu tô vendo labaredas de fogo daqui de cima. Sai da frente, Satanás. A vitória é nossa. Jesus, não toque agora. Só toque quando eu mandar. Estenda a mão sobre ele. Estenda a mão sobre ela. Meu Deus. Levante a Jesus. Ele ressuscitou. Por isso nós clamamos por renovo esta noite. Eu digo prepara. Eu digo 2. Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Eu digo 2,5. Jesus vai renovar milhares de pessoas agora. Eu digo 2,50. Recebe porção dobrada. Prepara para tocar. Eu digo 3. Toca, toca, toca,
Randolfo, olha o 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 Randolfo. Pegou! Espírito, Espírito, que desce. Olha lá, olha lá, olha o Capolis, 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 olha o Capolis. Pegou, pegou. Espírito, Espírito, que desce como Pega, pega, pega. Jesus, coloca sapato de fogo, coloca sapato de fogo. Entra no manto, 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 entra no manto. Jesus, olha lá, olha lá, olha lá. Então profetiza. Sobre esta casa. Escutem, quando eu entrei no estacionamento da igreja, na carona do carro, o Espírito Santo soprou no meu ouvido e disse: esta noite eu vou salvar dezenas de pessoas. Que entrou aqui e estava distanciado da igreja.
foi por você. E nessa sexta-feira santa, Ele te trouxe aqui para mudar a tua história. Deus está te chamando esta noite, porque você não pode sair daqui do jeito que você entrou. Eu fui informado que existe muitas pessoas não evangélicas no nosso meio, pessoas que nunca se decidiram por Cristo, frequenta o congresso, frequenta as festas, mas ainda não tomou uma decisão. Jesus me trouxe lá do Rio de Janeiro para dizer para alguém: hoje é o dia que Ele te encontrou e Ele vai mudar a tua história. Cadê a segunda pessoa? Porque já chegou a primeira. Cadê a segunda pessoa que hoje vai se decidir por Cristo, renovar a sua aliança, retornar para os caminhos do Senhor? Chegou a segunda. Chegou a segunda. Chegou a segunda. Chegou a terceira. Chegou a quarta. Chegou. Jesus me disse que é dezenas. Cadê você que veio a convite? Cadê você que veio? Isso, chegou mais uma. Pode sair do teu lugar. Aonde você estiver, Jesus vai salvar uma multidão aqui hoje. Se você estiver na arquibancada, peça licença, desça. Eu estou te aguardando aqui. Jesus hoje vai mudar a tua história. Meu Pai, chegou mais uma aqui. Ai, chegou mais alguém aqui. Ih, tá descendo. Se tu tá do lado de alguém que não é evangélico, olha quanta gente vindo, pastor Isaac. Olha quanta gente descendo. Jesus vai salvar. Jesus, olha isso, Brasil, olha isso. Meu Deus, olha quanta gente. Chega pra cá, chega pra cá. Deixa chegar, deixa chegar. Sai do teu lugar. Jesus, meu Deus, olha aqui, olha aqui. Pode chegar, pede licença, pode chegar. Deixa. Meu Deus, tá chegando mais, tá chegando mais. Jesus está me dizendo aqui, Renan, ainda tem mais. Se ouvires a voz do Senhor, não endureças o teu coração. Sai do teu lugar agora. É hoje. Deus trouxe esse jovem pregador para te dizer: o mundo não é o teu lugar. Jesus quer te dar vitória, e a vitória está na cruz, a vitória está no Calvário. Olha lá, está descendo, olha lá, está descendo, olha lá, está descendo, olha lá, está descendo. Olha aqui, Jesus está renovando. Acabou de aceitar Jesus, está sendo renovada. Olha aqui, olha aqui.
aceitando Jesus. Jesus vai batizar com o Espírito Santo agora. E já começou. Tem gente que está voltando e está sendo renovado. Meu Pai do céu. Tem gente que está aceitando Jesus hoje. E Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Meu Pai. Abre caminho, gente. Deixa eu chegar. Olha lá. Ai. Meu filho, você vai esperar até quando? Hoje é o teu dia. Essa é a tua hora. Sai do teu lugar e vem agora, rápido. Saia, meu Deus. Para tu saberes que é o Senhor que está te chamando. Você não está aguentando as tuas pernas. Teu coração está acelerado. Teu corpo está arrepiado. E Jesus está dizendo: vem, porque eu já arranquei as correntes das trevas. E estou te dando vida nova hoje. Vida nova hoje, vida nova hoje. Sai do teu lugar porque tem mais. Meu Deus, olha quanta gente aqui na minha direita. Jesus. Pede licença. Saia do teu lugar. Meu Deus do céu. Olha o que está acontecendo. Jesus. Eu quero pedir os líderes, os coordenadores. Nós vamos tentar fazer um cálculo de quantas vidas estão retornando e se decidindo. Só quem está retornando ou se decidindo por Cristo, levanta a mão. Fica com a mão levantada. Me ajuda aí, gente, vamos lá. Me ajuda a contar aí. Vocês que conhecem. Isso, tenta me dar um número mais ou menos aí de quantas vidas. Jesus me disse que dezenas. Levanta a mão mais alto, você que está se decidindo. Isso, olha lá. Só que dessa minha direita tem uma multidão. Olha quanta gente de joelho também. Jesus. Meu Deus, tem mais gente que Jesus está dizendo que é para sair do lugar e tomar uma... Você não pode sair daqui hoje sem se decidir. Meu Pai. Jesus está batizando ali no meio. Isso. Tenta aí contar aí, mais ou menos, aproximadamente. Chegou o número de 42 vidas aqui na frente. Você pode adorar aí, meu filho. Jesus disse que vai chegar a 50. 42. Cadê a 43ª? Sai do teu lugar agora e venha, rápido. Cadê? Aqui chegou a 43ª. Meu Deus. A 44ª. Meu Deus. Chegou a 44ª. A 45ª. Meu Deus. Ih, Nagas. Cadê? Falta 5 para chegar a 50. Olha lá. Tá vindo lá. A 46ª. Jesus. Meu Pai. É dezenas. Aleluia. Meu Deus. 46ª. Cadê a... Meu Deus do céu. Aleluia. 47ª. Meu Pai. Falta 3. Cadê a 48ª? Sai do teu lugar agora. É hoje. É hoje. É você mesmo, meu filho. É você mesmo, minha filha. Sai do teu lugar. Jesus hoje te dá vida. Vida. Meu Deus. Saia do teu lugar. A 48ª. Meu Deus do céu. Isso. Venha. Saia do teu lugar aonde você estiver. Meu Deus do céu. Eu quero 50 almas aqui hoje. 48ª. Vocês me ajudem. Está descendo lá. Olha lá. Está vindo a 48ª. Ih, nagaça na come naracandarama.
mais duas ali. 50. Está vindo lá. 51. Jesus. Está descendo ali. 52. Olha lá. Já passou. Já passou. Mais duas. 54. Meu Pai. Meu Deus. Dezenas. Lá, 55. Jesus. Alabana. 55. Meu Deus. Ai, Nagassurianda. Está descendo mais. Olha lá. Olha lá. Isso, 56. É as duas. É as duas. 57. Meu Deus. 57. Meu Pai. Está vindo mais. Isso. Olha lá, eu estou vendo, meu Deus. 57. Eu vou passar o microfone para quem é de direito. Tá vindo? Meu Deus, chegou mais uma. 58. Ai, meu Pai, meu Deus. Mais duas. 60. Meu Pai, 60 almas. Quem pode dar glória? Pastor, o senhor continue. Meu Deus, que Deus abençoe. Levante a sua mão, vamos orar. Senhor, todo movimento é bom, Pai. Ver crentes sendo batizados com o Espírito Santo faz bem à alma. Ver os dons espirituais sendo distribuídos na igreja é bom, Senhor. Mas nada é melhor do que ver uma alma sendo salva, Pai. Porque aí a festa é completa, Pai. Aqui tem, Senhor, dezenas de almas que se rende, Senhor, que diz sim para o Senhor. E um dia tão significativo como esse, meu Deus, duas coisas quero lhe pedir. A primeira, Pai, é que tu perdoa os pecados dessas pessoas. A segunda, Papai, que o Senhor escreva os seus nomes no livro da vida. Em nome de Jesus, que elas possam sair daqui transformadas. Que esse dia fique marcado na história de suas vidas, meu Pai, como o dia que elas nasceram de novo. Salva, transforma, liberta das drogas, liberta do álcool, liberta da prostituição, da fornicação, da mentira, do engano, da falsidade, da hipocrisia. Que o teu Espírito, Senhor, possa traduzir em vitória, ó Deus, o movimento, a ação do teu Filho diante do teu altar. Salva, meu Pai, liberta, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quantos podem, com força, com alma, aplaudir a Jesus, o dono da obra, por tudo aquilo que Ele fez nessa noite? Uma vez mais, eu gostaria que você, com força, aplauda, engrandeça, magnifique a grandeza de nosso Jesus. É sexta-feira, mas domingo vem aí. Não saia sem pelo menos ouvir 3 importantes recados que eu preciso passar. Já estamos encerrando, 3 minutinhos, já estamos encerrando. Primeiro, esse momento precisa continuar amanhã de manhã. Se você foi de fato cheio do Espírito Santo, eu posso ter convicção de que amanhã de manhã, a partir das 8h30, nós estaremos no templo sede, lá na rua General Osório, ouvindo o pastor William Agapito. A mocidade, escute, jovens, esse congresso é de vocês, estamos investindo em vocês, então é justo que toda a mocidade lá esteja, com exceção daqueles que trabalham. A única coisa que justifica a sua ausência lá é se você vai estar trabalhando. Do contrário, preciso contar e ver você amanhã lá no Templo Central. Pastores, conto com vocês todos, viu? Todos os pastores, amanhã de manhã, vamos ouvir a palavra de Deus. Um belíssimo estudo bíblico a partir das 8h30. Quem entendeu, diga amém. Esse é o primeiro aviso. O segundo, eu quero que todos vocês orem
pelas empresas. Comece a colocar o nome das empresas aí, porque nós queremos orar pelas empresas que nos ajudaram, irmãos. Todas elas, são muitas empresas, todas elas, sejam lembradas. Está aí nos nossos folders, nas pastas, e todo o material, nos painéis, as empresas que se fizeram parceiras do Comadef. Ore por esses irmãos. Algumas empresas de pessoas que não são crentes, mas que acreditam no Comadef, que acreditam no povo do Evangelho. Ore por esse povo e abençoe eles. O terceiro e último aviso é que amanhã o encerramento dar-se-á a partir das 18 horas. Então venham mais cedo, todos vocês. Amanhã pastor Gilmar Fiuza vai estar pregando a palavra do Senhor. E também teremos aqui o nosso William, nosso irmão, David Lima, lá de Salvador, louvando ao Senhor. Conto com a participação de vocês. Deus abençoe Ribeirão Preto. Deus abençoe o pastor Lázaro da Veiga e toda a liderança da Decarpe. Deus abençoe os nossos jovens. Deus abençoe a igreja. Mão no coração para receber a bênção apostólica. Que a graça de nosso amado Jesus, o grande amor do Pai e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. E todos digam, que Deus dê uma ótima noite a cada um de vocês. Passe lá nas nossas barracas, no ambiente, e abençoa os nossos irmãos que estão aí trabalhando em função do Comadef.